Seja bem-vindo ao podcast Cético. Nesta edição, nós vamos falar sobre Deus, prosperidade e dinheiro. É um trinômio que hoje faz todo sentido refletir como pessoas que estão aqui entendem e vivenciam o tema. Hoje, falar sobre Deus parece ser um debate muito ambíguo. De um lado, alguns entendem Deus como sendo aquele que dá tudo. De outro lado, alguns entendem Deus como aquele que não dá nada. Dinheiro, de um lado, uns entendem como sendo aquilo que guia e gera felicidade, e outros entendem que dinheiro não é absolutamente nada. Prosperidade, uns definem como sendo a orientação ou aquilo que está para vir, ou seja, prosperidade, a vida em Deus, a vida com dinheiro, e outros entendem que mesmo na pobreza é possível ser próspero. Eu tenho aqui hoje 3 convidados. Tenho, a começar do meu lado esquerdo, o padre Próspero Cambeu. O padre Próspero Cambeu é natural de Luanda, é clero diocesano de Luanda, portanto é sacerdote, é padre, é vigário da paróquia Santa Maria Gorete. Estudou o curso superior de Filosofia e de Teologia no Seminário Maior de Luanda. Senhor Padre, seja bem-vindo. Obrigado e bem encontrado. Obrigado. Temos também o pastor José Kunde. Ele prefere que seja chamado de irmão, eu vou chamá-lo de pastor José Kunde, natural do município de Lubango, província da Huila. É licenciado em jornalismo, é evangelista na Igreja Assembleia de Deus, é casado com a senhora Tânia Kunde e tem um filho. Seja bem-vindo. Viva, muito obrigado pelo convite. Também tenho aqui comigo o Dr. Alberto Nunes. Este foi seminarista, é natural de Lubango, é licenciado em Direito, é também especialista em comunicação estratégica, é cristão, é casado, é gestor público e empreendedor. Seja bem-vindo. Obrigado. E boa tarde aos convidados do painel e aos nossos amigos que nos acompanham a esta hora. Muito bem. Tendo feito a apresentação, a minha primeira questão é: o que é que vocês entendem por Deus? Para vocês, quem é Deus? Vou começar aqui pelo empreendedor, é melhor, né? É melhor começar por si. Qual é a sua processão? Para si, quem é Deus? Não é melhor começar pelo senhor padre? Não, vamos uma viagem, vamos uma viagem teológica. Vamos começar por Bem, si. para mim, Deus é o Criador do universo, trazendo aqui uma definição à escala das minhas modestas capacidades, porque por tudo aquilo que foi escrito, mesmo pela revelação, inspiração que Deus conferiu aos humanos, acho que de forma limitada, é o Criador do universo. E quando eu falo no universo, não estou a olhar apenas para a pessoa humana na sua dimensão extraordinária, para o planeta Terra ou o Sistema Solar, mas estou a olhar, por exemplo, para a maravilha do universo infinito. Para mim, Deus é o autor desta criação magnífica de planetas ordenados no Sistema Solar, que não se chocam uns com os outros, melhor, ou contra os outros, e para além destes planetas, não é, que distam uns dos outros a milhões de quilómetros. Depois temos outros mundos, temos outras galáxias, e o telescópio James Webb hoje dá-nos a ver muito mais. Então,
dentro das minhas limitações, diria que é o autor da criação, o autor do universo. José Cunde. Eu estou a tentar escrever alguma coisa sobre Deus. E concordo com boa parte do que disse o Alberto. Deus é o Criador dos céus e da terra e superior a tudo isso que Ele criou. Deus é mais poderoso do que todos e de todos os seres viventes e qualquer coisa que nós podemos imaginar. Falar de Deus é falar de um ser que não é possível defini-lo porque ele é maior do que qualquer uma definição. O pouco que ele nos deixou conhecer sobre ele, vemos encarnado em Cristo. Ele é superior à vida, mesmo sendo autor da própria vida. Deus é um ser complexo de definir. Mas no meu conceito é isso, né? É um criador dos céus e da terra, como atesta a Bíblia. Acrescentaria superior a tudo e a todos que ele próprio criou. Ok. Padre Próspero. Bom, é uma pergunta que eu sinceramente não sei como responder, né? Porque se Deus é um ser superior, então querer defini-lo é desfazer toda a superioridade dele, não é? Sim, seria uma espécie de antropomorfismo, porque esse risco é inevitável, né? É verdade. Nós, ao falar de Deus com a linguagem humana, vamos reduzi-lo. Por isso, como Soren Kierkegaard, eu prefiro dizer, Deus é aquele que é. Deus é o ser. Kierkegaard separa o ser da existência e na ordem do ser deixa Deus. E todos quanto existem porque participam deste ser que é Deus. E o pau padre, quem é Deus? A questão é essa. Olha, Deus é aquele que nos faz estar aqui agora junto, não nos conhecemos, mas estamos bem. Olha, Deus na verdade é um mistério. É um mistério. Mas é um mistério próximo e distante. Porque sentimos a sua presença, ao mesmo tempo não conseguimos dizer onde está. Por isso, para mim, Deus é um mistério por excelência. É indefinível. É verdade. Sim. Albert Einstein, uma vez, lhe foi perguntado qual é o que ele entendia por Deus. E ele dizia, com aqui o meu francês arrojado, définissez-moi, qu'est-ce que vous entendez por Dieu? Je vous dirai si je crois. Ou seja, lhe perguntaram, o senhor acredita em Deus? Porque ele mostrava muita coisa, etc. Ele respondeu, defina-me o que é Deus para si e eu vou te dizer se eu acredito ou não. Porque talvez ele percebia a dimensão da definição, ou seja, defina-me o seu pequeno conceito de Deus, né? Então vou dizer se eu vou meu Deus grande cabelado. Bem, esse conceito hoje muito... pronto, falar de Deus hoje parece ser muito problemático. Hoje mesmo quando eu lia sobre o surgimento do dinheiro, essa manhã eu lia sobre o surgimento do dinheiro numa obra sobre a história da humanidade. E fala, por exemplo, que no princípio entendia-se apenas o valor do ouro, mas chegou uma altura que os cristãos e os muçulmanos começaram a entrar em choque por causa do dinheiro. Por quê? Porque os cristãos entendiam que havia um pó que tinha um valor muito elevado, diferente de todos os pós, que era o ouro. E então começaram a fazer as primeiras moedas e a cunhar com uma cruz. Uhum. Do outro lado, os muçulmanos, tendo visto isto, também começaram a fazer uma moeda. Portanto, fizeram a moeda e cunharam como Alá, o Criador de tudo. E isto gerou um conflito entre eles, portanto, entre os cristãos e os muçulmanos. Este conceito que nós temos hoje de Deus, se Deus é apenas um, qual é a razão de ser de muitas igrejas? Portanto, nós encontramos de um lado a igreja católica, metodista, pentecostal. Pois, se Deus é um, qual é a razão das igrejas? Começa aqui pelo padre, depois pelo pastor, por favor. Bom, as razões são diversas, não é? Poderíamos
apontar as razões de ordem históricas que são bem conhecidas, não é? Que está na base da separação entre, não diria separação, mas esse estar cada um pouco no canto deles entre os católicos e os protestantes, mas também está essa diversidade de religião que no fundo é consequência de um dado que é antropológica, há uma razão antropológica e uma histórica. A antropológica é que sabemos que a questão religiosa surge precisamente por causa de uma questão antropológica que se chama morte. Essa é a questão religiosa fundamental. No fundo, as religiões existem por causa do tema da morte. Aliás, isso nos disse João Paulo Sartre, e é o que se estuda, né, em teologia fundamental, que a autenticidade de uma religião vê-se na capacidade de responder o problema da morte, porque é a questão que o homem não conseguia responder por si próprio, então tinha que se basear num ser superior a ele para responder, e ali vão surgindo as várias religiões. Vem o cristianismo com a sua resposta, o islamismo com a sua resposta, o budismo com as suas respostas, e cada religião com uma resposta com características próprias. Essa é a razão antropológica. A razão histórica é aquela que conhecemos, não é? Depois daquela situação de Martinho Lutero, pronto, houve aquela divisão muito bem conhecida por nós, e de Martinho Lutero foram surgindo outras e vão surgindo, e portanto eu acho que basicamente são essas duas razões, não é? Esta antropológica e essa histórica. Pastor José Conde. Eu tenho um outro entendimento, não refutando o que disse o padre, mas para mim a razão de várias igrejas explica-se pelo próprio Deus. Como? Eu vou partir de um exemplo para melhor ilustrar o que eu quero dizer. Eu cresci numa igreja evangélica, porque os meus pais me levaram lá, no caso a minha mãe, fundamentalmente. Meu pai era católico, e percebi que a forma de adorar a Deus, até a própria doutrina, era diferente da igreja católica. Até que eu conheço a igreja Assembleia de Deus, com a qual me identifiquei, e até hoje estou lá. E um dia eu levo a minha mãe lá para a igreja Assembleia de Deus. Ela disse: filho, eu aqui não vou conseguir. Eu disse: por quê, mãe? Porque aqui fazem muito barulho. Eu já com essas minhas coisas, às vezes da atenção e tal, não me traz aqui, porque é muito barulho demais. Justificando, Deus sabe que nós somos diferentes. Ele nos fez diferentes. Diferentes na forma de entender os fenómenos, diferente na forma de senti-lo, diferente na forma de demonstrar o que sabemos sobre ele, porque não tem nenhuma religião, já que estamos a usar a expressão religião, que é plena de Deus, ou seja, não tem uma igreja onde a gente vai dizer aqui assim, essa é a igreja que Jesus deixou, por exemplo. Por quê? Porque existem várias formas de expressar o amor dele, a manifestação dele. Agora, claro que há religiões que não expressam isso, né? Não expressam o amor de Deus, porque Deus é amor, é assim que a Bíblia lhe define. Mas por mais que todos nós andássemos fundamentados em amor, no caso Deus, nós não nos sentiríamos bem todos na mesma igreja, né? Sendo que eu acho que o facto de sermos diferentes por si só, nós não teríamos apenas uma única religião, mesmo entre os cristãos, né? Então a questão não está nem se é judeu, se é muçulmano, se é budista. A nossa própria existência testifica a multiforme sabedoria de Deus. Então eu olho isso de uma forma muito natural, porque para mim isso também explica Deus. Bom, eu tenho duas questões aqui por fazer. Portanto, uma é dita pelo pastor José Conde: não há nenhuma igreja que Jesus deixou. E a outra é esta questão. Eu vou fazer agora aqui ao padre, se concorda com isto. Qual é a sua percepção relativamente a isto? Zinga, eu vou atender a questão.
Vou atender a questão. Alguém está aqui a tocar a campainha. Pronto. A minha questão é: há alguma igreja que Jesus deixou? E a questão que vai se seguir é para José Conde. Como é que a igreja pentecostal explica a questão da morte? Vai seguir essa questão? Não, isto é evidente. Jesus deixou sim uma igreja, não é? E eu acho que a pergunta seria: onde é que subsiste a igreja que Jesus deixou? Porque aquelas palavras dirigidas a Pedro foram palavras institucionais. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Não, eu referia-me a religiões. Na verdade, quando digo igreja, eu quis referir-me à religião, né? A gente não pode dizer que Jesus foi católico, que Jesus foi assembleano, que Jesus foi nesse sentido. Não, olha, a questão agora, religiosa, a igreja, sim, ele é o fundador a questão da igreja, religiosa é né? temos que separar, né? Aqui Sim, uma coisa é a questão que ele igreja, colocou é porque sobre a religião. a diferença entre a igreja e religião é como o calçado e o sapato, não é? Não é? A chinela é calçado, não é? A sandália é calçado. Não é? Então, quando falamos de religião, a questão é um pouco mais aberta. Sim, era isso que eu Sim, queria. e então, mas Jesus deixou sim uma igreja. Agora, sim, ele é o fundador da igreja. Sim. Agora, a pergunta eu acho que religião. a pergunta Se calhar seria a nesse questão sentido, é religião. não é? Essa igreja deixada por Jesus subsiste onde? E quais são as características da igreja deixada por Jesus? E hoje, se quisermos dizer assim, a igreja por Jesus, que Jesus deixou é esta, vamos identificar qual? Não é? Essa é a questão, não é? E que tínhamos que ser sinceros, não é? Tínhamos que ser um pouco sinceros. E qual seria a nossa sinceridade? Não, mas vossas excelências também estão em condições de responder. Isto não é uma pergunta cuja resposta faz com que uns sejam superiores aos outros, não é? Esse é o dado objetivo. Sim, mas tem esse dado? Isso é evidente. Qual, no caso? A igreja que Jesus deixou é a igreja onde subsiste, não é, o mandato petrino. Mas tem uma... Se deixarmos do Papa do Papa Francisco, o movimento, se for descendente, chegaremos a Pedro. Pedro é o primeiro Papa da igreja. Sendo que... quer dizer, são discussões um pouquinho... Não, mas isso é histórico. Nesse sentido, porque isso Jesus não foi católico. Né? Jesus não foi católico. Não foi é o fundador da igreja. Aliás, sim. a igreja como tal é o corpo místico de Cristo. Sim, sim. E então essa igreja deixada por Cristo subsiste na igreja católica, porque se formos a ver os elementos de base, isso não significa dizer que noutras igrejas não tem Jesus Cristo. Não, não Jesus é não foi católico. Temos que ter essa coragem de admitir. Temos que ter essa coragem de admitir que Jesus não foi católico. Não. E ele não fundou uma igreja católica. Isso é simples de admitir. Agora, que de Jesus tenham vindo várias outras igrejas, isso é normal, né? Sendo que umas podem ter surgido antes das outras. A catolicidade, mas agora, assumirmos que a catolicidade não é um tipo de igreja, atenção. Não é um tipo de igreja. É característica da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é católica. Católica porque é aberta. E essa católica, a igreja católica que é aberta, subsiste aonde? Subsiste naquela igreja que ele deixou depois que falou com Pedro. Se você vê os primeiros padres da igreja foram contemporâneos dos apóstolos. Por exemplo, São Policarpo de Esmirna conviveu com São João. São Paulo foi fiel da igreja católica. Eu responderia de forma simples, nem sem precisar São ir para Paulo para a foi história. fiel. São Paulo celebrou. Isso é inegável. Foi a primeira igreja que surgiu na igreja católica. Isso é um facto. Mas isso de ser primeiro, primeiro não é só uma questão hierárquica, é também uma questão institucional, é também uma questão fundacional. Não, mas isso não é. Eu quando digo isso não é por ser padre, não é? E é bom que vamos dizer as coisas assim. Dar aqui a minha modesta contribuição. Sim. Porque a história da igreja universal, baseada no cristianismo enquanto religião, responde a essa questão de forma clara. Sim. A questão que nos tinha sido colocada inicialmente era, portanto, a razão de várias religiões no mundo, mas nós partimos do pressuposto de que questões de ordem ontológica,
questões de ordem filosófica estiveram na base, filosóficas, históricas e inclusivamente antropológicas, estiveram na base de vários questionamentos que a própria pessoa humana se colocou e teve que responder, não é? E a própria expressão, a própria palavra religião vem de um verbo, não é? Religar. Estarmos ligados a um ser que nos ajuda a explicar as razões, as questões que nós suscitamos para explicar a nossa existência. Vindo para o cristianismo, nós encontramos, quanto a essa questão da fundação da igreja, obviamente que a própria história da igreja fala por si, não é? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então aí nasce a igreja de Cristo, mas uma igreja de Cristo que cresce, não é? com as suas virtudes e também as suas contradições, não é? Estamos lembrados dos cruzados, enfim, do problema que nós observamos na própria Idade Média, não é? Que foram vários conflitos e depois tivemos, digamos, o surgimento, o renascimento, não é? E nessa época surge uma perspectiva mais antropocêntrica de explicação do próprio, digamos, da religião, não é? Em função de debates de ordem filosófica. E, nesse contexto, temos Martinho Lutero, não é? Que aparece a fazer uma cisão, portanto, da própria igreja, foi padre da igreja, e então funda o movimento protestante. Estamos nos anos 1553, salvo erro. E então nasce o movimento protestante, mas dentro do cristianismo, não é? E assim nasce o anglicanismo, não é? Com Henrique VIII, salvo erro. Depois temos Savonarola, temos João Hus e outros movimentos, não é? que aparecem, quer dizer, a contestar alguns dogmas, vamos assim dizer, da igreja católica, fundada, portanto, digamos, no ministério de Pedro, que ficou então com este legado institucional de começar a própria igreja. Então poderíamos dizer que Jesus deixou uma igreja? Sem medo de errar, eu digo que sim. Jesus deixou uma religião. Deixou uma religião, e essa religião, a religião é o cristianismo, mas e deixou uma igreja. A igreja onde cultuaram os nossos irmãos da chamada igreja primitiva, da igreja primitiva, onde nasceram as primeiras comunidades de Corinto, não é? Sim. De Salónica, não é? De Roma, não é? Estas primeiras igrejas nascem da igreja que Cristo deixou, que foi fundada por Pedro. A igreja católica? É a igreja católica, a igreja universal. Mas dentro dessa igreja universal, não é? É de onde nasce o movimento protestante dentro do cristianismo. Não é? Por isso, não é? Hoje há um diálogo franco de que não, somos todos irmãos, não é? Somos todos irmãos e esse diálogo esse diálogo que se faz abertamente, ecumênico, é um diálogo saudável, porque se percebe que, não obstante existir a Igreja Católica fundada nestes pilares do ministério de Pedro, conforme orientação direta de Jesus Cristo, não é? Nascem outros movimentos, e até movimentos dentro da própria Igreja Católica. Estou a me lembrar do movimento carismático, por exemplo. Estou a olhar para... Mas não é tenho que sublinhar que não é um movimento isolado da Igreja Católica. Não, são movimentos dentro da instituição, da Igreja. E temos várias congregações, não é? Temos os saletinos, temos os salesianos, dominicanos, enfim. E depois tivemos essa questão, né, do Renascimento, onde há essa
Lutero entende que determinadas práticas, isso é a história da igreja, não é? Sim. É a história da igreja. Determinadas práticas não eram, e por razões históricas também. A minha questão é, Sim. a dificuldade por se... Não diria dificuldade, a falta de uma... Pelo facto de Deus não ser, diria que algo ou alguém, algo objetivo, palpável, será este um dos motivos com que várias pessoas, falo de religiões mesmo, aqui no sentido rigoroso do termo, várias pessoas, várias religiões não consigam encontrar uma plataforma de entendimento comum? Será que a subjetividade da existência divina, o facto de eu ter a fé num Deus, que eventualmente seja, tu tens fé num outro Deus, o debate algumas desavenças quando falamos do tema Deus? Por que existe ainda muita desavença quando falamos do tema Deus? Uns acreditam, outros não acreditam, uns pensam de uma forma, outros de outra forma. Qual será o elemento que está detrás desta abordagem? Qual é a vossa percepção? Eu diria, no meu entendimento, Deus já se revelou. Deus já se revelou por Cristo, não é? Por Cristo. E se formos mais rigorosos, nós fomos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus. Deus já se revelou. Nós é que temos, às vezes, não é? Por causa do livre-arbítrio, não é? Dessa capacidade de autogovernação, na liberdade, que é uma liberdade que deve trazer felicidade, às vezes a nossa perspectiva mais subjetiva não aceita essa grandeza da revelação. Mas Deus já se deu a conhecer. Eu, quando vejo o Senhor Padre, vejo um Filho de Deus, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, está aí o meu irmão, o Padre Próspero. O pastor Kunde é meu irmão, é filho de Deus. Mas há portanto, este é depois temos o debate religioso, não é? Por causa das questões que o Sr. Padre enunciou aqui, de ordem filosófica, de ordem ontológica, ligadas ao ser, de ordem histórica, de ordem antropológica, não é? De ordem cultural, não é? De ordem cultural. E essas questões suscitam, digamos, estas razões, estes postulados, estes postulados suscitam questões que nós, às vezes, não temos, não é, a humildade de reconhecer as formas como Deus se dá a conhecer. Pastor José Kunde. Resultado. Então ainda temos conflitos, e às vezes conflitos dentro da própria religião, ou da própria religião cristã, onde Deus já se deu a conhecer. Okay. Onde Deus já se revelou. Eu sou, mas já não sou um Deus que está a milhões ou a bilhões de quilómetros. Que está a bilhões de quilómetros. É o Deus que ressuscitou Lázaro. É o Deus que permitiu que o Deodato fosse criado durante 9 meses no seio da ventre da sua mãe, viesse ao mundo e hoje está a cumprir o seu ministério rumo à eternidade. É o Deus que trouxe o Padre Próspero, o chamou desde o ventre materno para uma vocação, fez a sua formação, fez o processo, hoje é ministro a anunciar o Evangelho. É o meu irmão Kunde, é meu irmão Moisés, que libertou o povo de Deus que estava numa situação de escravidão no Egito. É o meu irmão Paulo, que perseguia os cristãos durante muito tempo, não é? Ele perseguia, matou cristãos, mas depois teve um encontro com Cristo e disse, não, afinal de contas a preciosidade da existência está em interiorizar Deus na minha vida. Mas essa não é apenas uma abordagem filosófica? José Kunde, não. Essa não é apenas uma abordagem filosófica, uma abordagem de quem de facto acredita num Deus. Por mais que tivéssemos todos o mesmo pai, estou a criar um exemplo para explicar o que eu quero dizer, os exemplos ajudam a explicar, nós não definiríamos todos o nosso pai da mesma forma.
Imaginemos, somos 12 irmãos, estamos na mesma casa, temos todos o mesmo tratamento. Na hora de escrever sobre o pai, nós não íamos dizer todos a mesma coisa. Ainda que recebêssemos todos o mesmo carinho. Por quê? Porque nós não reagimos, nós não explicamos, nós não sentimos as mesmas coisas da mesma forma. Por isso é que você ouve ou lê na Bíblia o João a escrever que no princípio era o verbo. Está-se a referir de Jesus, chamou-lhe de verbo. O primo dele, João Batista, aqui na terra, disse que ele era o Cordeiro. Isaías, quando vem falar sobre ele, chama-lhe de Emmanuel. Então, Deus, para além de ser um ser indefinível, como falamos aqui no princípio, não vai... A sua grandiosidade e a sua complexidade não permite que todos nós o entendamos da mesma forma. Então, o cerne da questão não é o porquê que nós temos várias formas de adorá-lo. O cerne da questão é se todos nós estamos a adorar o Deus certo. É onde está o problema. Existe algum critério para verificarmos se estamos de facto a adorar o Deus certo? Sim, primeiro, a Bíblia o descreve, né? A Bíblia nos mostra o caráter de Deus nas várias formas em que ele se manifesta. Ele manifesta-se plenamente em Cristo, estou de acordo com o que disse o Alberto. Fora de Cristo, você não consegue ver Deus. Você pode ver fragmentos da sua manifestação, mas jamais a sua plenitude, ou seja, o seu caráter completamente manifesto. Exemplo, Jesus, sendo ele Deus, a Bíblia diz que ele humilhou-se. Uma das características de alguém que adora o verdadeiro Deus, humildade. Quando Deus se manifestou, ele, mesmo sendo Deus, foi humilde. Aliás, para mim a humildade não é uma virtude, é um poder. Só pessoas que conhecem e têm contato com o poder de Deus conseguem com facilidade serem humildes. A Bíblia o define como amor. Quando você encontra em certas religiões, né, até pena de morte, você encontra em certas religiões comportamentos fora do amor, você sabe que eles não estão a adorar o verdadeiro Deus, né? Então, primeiro, não vai ser possível todos nós estarmos na mesma religião e, se quisermos, pertencermos à mesma ou denominação, ou... A Igreja de Cristo é só uma, né? Espiritualmente falando, mas a nível da terra a gente vai ter sempre outras igrejas, entenda-se, igreja local. O que nós devemos fazer é ajudar as pessoas a encontrarem-se com o verdadeiro Deus, personificado, e ratifico o que o Alberto disse, na pessoa de Cristo. Padre Próspero, tem alguma coisa a falar sobre isto? Sim, eu gostaria de repetir o que já disse no princípio, não é? Onde é que nasce a questão religiosa? Essa é a grande questão, porque Santo Agostinho uma vez disse que o homem engana-se a si próprio porque se promete o que Deus nunca lhe prometeu. Há um conjunto de promessas, não é? Há um conjunto de coisas que as pessoas andam à procura, não é, nas igrejas, que não corresponde com a promessa de Deus. Então, qual é o cerne da questão religiosa? Isso é antropológico, e só por isso é que o tema da religião entra na ciência, estudamos também, não? Só por causa da morte. Não é? Pronto, tem um entendimento muito... São Paulo nos ensina, nos diz isso com clareza, hein? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sim. O conteúdo central da fé cristã é o facto de Jesus Cristo ter matado a morte, ter sido o veneno da morte. Porque esse é o problema de base. Eu sou cristão só por causa disso, porque Jesus Cristo me oferece a possibilidade de uma vida depois de outra vida. Agora, da religião nascem outros bens. Se Cristo morreu e ressuscitou, Cristo, afinal, é a expressão mais eloquente do amor. Não é? Amor-nos ao extremo. Amor-nos ao extremo. A minha questão é que também levantou... Chego lá. O pastor Cunha levantou aqui. Sim, essa Como eu adversidade. sei que estou a rezar para um Deus certo? Pois, não, há Deus que responde esse teu anseio.
Não existe no teu ser o desejo de viver eternamente? Eu, como já sou cristão, existe. A morte não nos assusta? A morte, vamos lá ver, a morte. Alguém de nós quer morrer já? São pessoas que não estão muito bem, né? Porque essa, até o momento, era a pergunta que não tinha resposta. O João Paulo Sartre nos diz isso com profundidade. A angústia mais profunda do homem é a morte. Agora, quem é que vai curar essa angústia? Aí vem as religiões. O budismo responde de uma maneira, não sei se convence, alguns convencem, por isso são budistas. O islamismo responde de uma maneira e o cristianismo responde de uma maneira. Eu sou cristão porque a resposta que Cristo me oferece em relação à morte me preenche, não é? Me realiza, me dá esperança. Não é? E aí começa a questão religiosa. Como é que Cristo responde ao problema da morte? Morrendo e ressuscitando. Isso mais ninguém fez. Não é? Isso mais ninguém fez. Agora, essa realidade, nesta realidade, entramos por meio da fé. Aqui onde está a questão. A experiência religiosa cristã é uma experiência que se vive desde a fé. Não temos todos a mesma fé. Não temos todos a mesma fé e sobretudo uma fé que nos faz penetrar nesse mistério, né? Nessa realidade que Cristo nos ofereceu. E as nossas experiências, né? As nossas experiências também iluminam a nossa vivência religiosa. E daqui cito David Hume, por exemplo. David Hume era um homem muito crente inicialmente, mas depois até o de primeira. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é bom. Deus é isso aqui. Mas como é possível que um Deus perfeito, um Deus bom, consinta que o homem sofra? Tá vendo? Essas questões existenciais, no fundo é que está na base do ateísmo, no fundo é que está na base dessas tendências que assistimos, de pessoas que não querem saber de Deus. E muitas vezes por causa do comportamento de nós cristãos. Dizem, olha, os cristãos vivem assim, eu vou rezar porque Deus é uma mera quimera. Então, a questão da fé, né, porque depois aquele trinômio aí não se separa, fé, esperança, caridade. A fé, pela fé, consigo acolher essa oferta de Deus, entrar nesse grande mistério de Deus, o mistério da ressurreição. E então eu vivo a minha existência no tempo, mas estou consciente que a minha vida não está imersa no plano espaço-temporal. Depois dessa vida, Deus há de rasgar o limite da história e me oferecer a possibilidade de uma outra vida. E isso dá em mim uma esperança, porque a minha vida, afinal, não se confina aqui. Isso me abre a esperança. Essa esperança gera alegria, que afinal a minha vida em Jesus é eterna. Dessa alegria vem a caridade, porque eu quero partilhar essa experiência que recebi de Cristo, não é? Na cruz. Cristo me amou como nunca ninguém me amou. Por isso que disse, a caridade no cristianismo não é uma iniciativa humana, é um dom da cruz, porque Cristo nos amou para nos amar. Pronto, eu já estou muito... que perguntar sinteticamente, como é que eu sei que adoro o Deus verdadeiro? Porque respondo no meu ser aquilo que mais ninguém me pode responder. Esta não é uma visão meramente filosófica? Não é experiencial. Eu acreditando em Jesus... Não, mas a resposta é simples. Acreditando em Jesus... Jesus é o meu Salvador. Simples como isso. Sim, isso eu já vejo da minha história. Jesus alivia a minha maneira de viver o sofrimento. Porque eu posso encontrar essa explicação filosófica, padre? Não, mas isso não é filosófico. É experiencial. É experiencial, atenção. Que Cristo, e isso é outro pecado das chamadas teologia da prosperidade, porque quer dar... Prosperidade não é uma teologia. É uma teologia que até, sabes que não queres fazer, porque é que não queres falar disso? Não, nós vamos falar disso. A prosperidade tem um sentido, sim, porque é preciso precisar esse termo, né? Porque hoje já é uma teologia. Mas não sei se eu consegui satisfazer a questão sobre, de forma simples, como é que eu sei que estou a adorar o Deus certo? Sim. Se Jesus é o meu Salvador. Mas é por causa da minha experiência existencial. É que desde aqui na Terra
Cristo me dá uma maneira de lidar com as experiências humanas. Ok. O meu sofrimento à luz de Cristo Ok, seu é pai. vivido de outra maneira. E eu diria. Para si, tá. Não, Já para passarmos esse tema. Para mim, a plenitude em torno da experiência de estar a adorar o verdadeiro Deus, passa pela satisfação de perceber que eu, por Cristo, vivo para a eternidade. Que por Cristo vivo para a eternidade. E voltamos à morte. Tu vês que a vocação primária do ser humano é uma vocação para a eternidade, de forma transversal. Porquê? Porque todos nós temos pavor da morte. E Cristo, que ressuscita Lázaro e que é pregado, crucificado numa cruz, passa 3 dias no sepulcro e ao 3º dia ressuscita. E hoje tu tens experiências de milagres, e vamos ter a oportunidade, quizá, de partilhar aqui milagres de facto experimentados pela nossa fé, enraizada em Cristo, dão um sentido pleno de que não, é de facto o verdadeiro Deus. Hoje falamos sobre este tema bastante importante, que certamente você, ao chegar até aqui, ficou a saber a opinião dos nossos convidados sobre este trinômio: Deus, dinheiro e prosperidade. E quero agora, permitam-me aqui, em nome de todos, de toda a equipa, agradecer ao nosso convidado. Vou começar por aqui. Começar pelo nosso convidado Alberto Nunes. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje a fazer esse exercício conosco. Também agradecer ao pastor José Kunde por estar aqui conosco e agradecer também ao padre Próspero. Ficaram aqui muitas lições e eu vou aqui recordar algumas frases que foram marcantes durante este podcast. Por exemplo, o padre Próspero começou dizendo que a religião existe porque existe o tema da morte. Ou seja, é a responsabilidade da religião dar uma resposta à morte, ao tema da morte. Depois ainda tenho uma citação do padre Próspero que diz: o homem engana-se a si próprio porque prometeu o que Deus não lhe prometeu. Alberto Nunes disse também aqui no nosso podcast que há pessoas que, quando encontram dinheiro, esquecem a fonte da prosperidade. O pastor José Kunde também disse: há problemas que não se resolvem com a oração. Ainda disseram o padre Próspero, o pastor José Kunde e Nunes. O padre Próspero disse: há pessoas que, quando recebem o dinheiro, desaparecem da família. O pastor, o doutor Alberto Nunes, disse ainda: Deus é a fonte de toda a prosperidade. E para fechar, disse o pastor José Kunde: o melhor está no céu, está com Deus. Não se esqueça, preencha a sua vida com este trinômio: Deus, dinheiro e prosperidade. Nós desejamos isso para si e que desejamos, acima de tudo, um feliz ano novo e tudo, mas tudo de bom. Receba daqui o grande abraço de toda a equipa da Retoque Multimédia. E veja, hoje vai ser em silêncio, veja o nosso Sete Cool em silêncio.